Olá, dando continuidade, né, à parte de evapotranspiração, vamos para a nossa última aula, tá? Com esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento agronômico, sobre o turno de rega, precipitação e época de irrigação, ok? Bem, o que vem a ser o dimensionamento agronômico, né? É um planejamento que a gente faz previamente para estimar qual é a demanda hídrica da cultura. Lembrando que esse dimensionamento agronômico é para fins de irrigação, tá? Então, a gente vai estimar aqui qual que seria a necessidade de água para uma determinada cultura em todo o seu ciclo, tá? E já pensando nisso, para o projeto de irrigação propriamente dito, né? Quando a gente dimensiona uma irrigação, nós temos que saber qual é a capacidade do sistema, quanto de água ele vai fornecer, em quanto tempo essa água tem que estar disponível, tá certo? Então, a gente já tem que, nessa parte de planejamento, já imaginar quais culturas serão cultivadas naquela área que será irrigada, né? Para a gente saber quanto de água vai ter que fornecer, ok? Então, olha só, vamos já começar com um exemplo aqui, para vocês entenderem como é que a gente faz. Digamos que a gente vai fazer um projeto para um produtor, né, um produtor rural, né, ele vai plantar milho, aí a gente já tem aqui uma data prevista de 15 de abril, alguém pode até questionar, mas isso aí é período seco, exatamente, né, isso aí vai ser irrigado, opa, pulou aqui. Então, tem que saber a localidade, nesse caso Viçosa, né, então vamos calcular qual é a evapotranspiração por dia, por fase total, informando qual é a época de máxima demanda, isso que é muito importante, a máxima demanda, para a gente saber se vai ter água suficiente, né? Se tem disponibilidade de água. A gente sabe que muitos rios, muitas fontes de água, em alguma parte do ano elas secam, né? Vamos pegar o exemplo aqui do nosso rio Santa Maria mesmo. Em alguns anos aí o rio secou. Então, às vezes a gente chega na época de maior demanda e não tem água, tá certo? E é muito comum a gente ver em projetos aí, projetos, nem é projeto, né? Nem sei se pode chamar assim. A gente vê que o agricultor, ele compra a irrigação, monta e depois descobre que não tem água suficiente para irrigar a área. Então, ou seja, é um investimento muito grande, é muito dinheiro envolvido e para depois ficar o sistema ocioso e sem utilização, ok? Então, por isso é muito importante conhecer essa época de máxima demanda evapotranspirativa, tá? Quais as condições aqui? Então, vai ser plantado milho, né? O plantio no dia 15 de abril. É claro que aqui a gente vai simular só um ciclo, mas para o projeto de irrigação, a gente tem que já imaginar quais seriam as épocas de irrigação e fazer várias simulações para todas as épocas do ano e para todas as possíveis culturas que serão cultivadas naquela área, tá? Então a gente precisa saber aqui, ó, a duração dos estágios de desenvolvimento. Na aula passada eu mostrei umas tabelinhas, né? Naquele falso 56, a gente obtinha esses dados. Para o caso do milho aqui, é dividido em quatro fases. Então a fase um tem aqui 15 dias, tá? A fase 2 30 dias. Fase 4 3, 40 dias. E a fase 4 a última fase, tem 20 dias de duração, tá? E os cacês da fase um 3 e do último dia da fase 4 são para a fase 1, 0,4, 0,40, para a fase 3, 1,25 e para o último dia 0,6, tá? Em relação ao clima, a gente já tem aqui já os dados da evapotranspiração de referência média mensal, né? Como obter esses dados aqui? Isso aqui, em muitas instituições de apoio à agricultura, aqui no nosso caso, o Incapé, a gente já tem essas informações de diversas regiões, tá certo? Então, você tem o balanço hídrico, né? Você já tem essa informação, já, claro que são valores médios, tá, gente? Isso aqui é variável, é um valor médio mensal só para fins de planejamento. Alguém pode perguntar, eu posso usar isso aqui para fazer manejo de irrigação? Não, não pode, tá? Por exemplo, janeiro, a média é 6,6 milímetros por dia. Só que você pega uma semana de janeiro chuvosa, esse valor aqui cai para 2, 1,5. Então você está aplicando 6 milímetros e meio aí de água por dia, sendo que não tinha necessidade. Então isso aqui é só para fins de planejamento, tá ok, gente? Bom, vamos lá. Então, como é que a gente resolve isso? A gente monta um quadro como esse, coloca aqui os meses, né? Como serão os meses de abril, maio, junho e julho? A partir da data de plantio, que é 15 de abril, não é? E aí eu vou colocando o número de dias. Eu já jogo as fases aqui, ó. Tá vendo? E já coloco aqui, ó, a duração. Então, ó, 15 dias é a primeira, 30 dias desculpa, 30 dias a segunda fase, 40 dias a terceira. Então a gente divide aqui 30 no mês de junho mais 10 no mês de julho. E os 20 dias restantes vem aqui para o final do mês de julho. Ok? Bem,
Seguindo então o raciocínio, a gente já coloca aqui os KCs, tá certo? Então nós temos aqui o KC inicial, 0,4, o KC da fase 3, 1,25, né, que se estende até o início do mês de julho, e o KC final, 0,6. Esse valor aqui, ó, deixa eu até circular aqui, da fase 2, aqui, ué, não está funcionando a caneta? Da fase 2 e da fase 4, a gente obtém pela média. Por exemplo, 0,4 mais 1,25 dividido por 2, 0,83. 1,25 mais 0,6 dividido por 2, 0,93. Entendeu? Então são valores médios. Por que médios? Porque aqui na fase 2 ele é crescente o KC. Lembra da curva de KC? E aqui ele é decrescente, certo? Então, depois multiplicando a ET0 vezes o KC, ó, ET0 vezes o KC, né? Vai dar 1,80, tá? 3,7 vezes 0,33, 3,07. 3,2. Por que que muda aqui, ó? Porque mudou o mês, né? Então, 3,2 vezes 1,25, 4. Aqui mantém o KC, mas mudou aqui a IT0. É a mesma fase, então o KC é mesmo, mas mudou o mês, então muda o IT0. Então, 3,5 vezes 1,25, 4,38. 3,5 vezes 0,93, 3,26, né? Então, nós temos que quando é a época de maior demanda, tá aqui mais escuro, ó. Essa época é o maior valor, tá vendo? E por que isso é importante? Observem que aqui, qual que é o mês que tem a maior ET0? É abril. Porém, o KC ali é baixo. Então, a ETC, no final das contas aqui, ó, ela vai ficar mais baixa. Então, a época que a cultura mais demanda água é aqui, mês de julho. Lembrando que aqui para nossa região, isso aqui é um período já mais seco, tá? E às vezes a gente nem tem água. Você já pensou se eu planto o milho ali nessa época e vou chegar lá no início do mês de julho, quando o milho está florescendo, enchendo a espiga, falta água, que é justamente onde mais precisa de água aqui, ó, porque o KC é maior. E aí, o que vai acontecer? Vai ter queda de produtividade, tá certo? Então, essa é a importância de saber aqui qual é a época de maior demanda, né? Depois, multiplicando o número de dias de cada ciclo vezes a ETC diária, eu tenho aqui a ETC de cada fase. Então, ó, 15 vezes 1,80, 27, certo? Assim, eu vou fazer para cada período desse aqui e depois, somando tudo isso, eu tenho a demanda total. Ou seja, eu tenho aqui que para o ciclo inteiro, a gente vai precisar de 347,98 milímetros de água, ou 347,98 litros de água, né? Isso aqui é o total. Isso, se a gente colocar aqui, então, 347,98 litros por metro quadrado, né? Isso a gente pode até extrapolar, vou plantar 10 hectares, né? Quanto que isso aí daria de água em cada hectare e para os 10 hectares? Então, é só fazer essa multiplicação. Se para cada metro quadrado eu precisaria aproximadamente 350 litros, né? Arredondar aqui, para 10 mil metros quadrados, que é um hectare. Só fazer a regra de 3. Entendeu? Bem, vamos fazer esse outro exemplo aqui e acompanhar o passo a passo para ver se a gente entendeu mesmo, né? Então, aqui outra situação. Tem condições aqui o solo, né, os dados do solo. Aqui outra cidade lá de Minas, agora plantar feijão. O plantio no dia 15 de março de 2003, né? Profundidade da raiz 40 centímetros. Duração dos estágios de desenvolvimento. Então aqui, ó, primeira fase 15 dias, segunda fase 15 dias, terceira fase 30 dias e a última fase 15 dias, né? Vão usar o fator F, 40% de água disponível, caso a gente queira fazer aqueles cálculos de RN, TN, né? Então a gente já pode fazer todo esse planejamento. Irrigação para aspersão, coeficientes de 85%. KS, a gente já viu na aula passada, né? Igual a 1, ou seja, o solo, a gente vai considerar que ele está sempre molhado, bem molhado, né? Os KCs das fases, 1, 3 e final, 0,55, 1,15, 0,25, né? E aqui está a ET0 dos meses ao longo do ano, tá? Então, olha só, primeira coisa, curva de KC. Eu vou traçar um gráfico aqui, em que eu tenho os dias no eixo X e o valor de KC no eixo Y, tá? Vamos dividir as fases. Aqui, ó, a fase 1 dura 15 dias, então o plantio é dia 15 do 3 vai até o dia 30 do 3, né? Essa segunda quinzena do mês de março vai todinha. A segunda fase tem 15 dias, então ela vai até o dia 15 de abril. A terceira fase ela tem 30 dias, então vai até o dia 15 de maio. E a última fase tem 15 dias, vai até o final do mês. Então, para quais meses que a gente vai trabalhar aqui? O mês de março, abril e maio, ok? Então, aqui eu vou ter os KCs. Aqui a fase 1
vai até o dia 15, 15 dias, né, de duração. A fase 2 completa 30 dias, a fase 3 completa 60 dias de ciclo, né? E o ciclo termina com 75 dias. Essa aqui é a duração da cultura. E aqui eu tenho aqui as fases, 1, 2, 3 e 4. O KC inicial da fase 1, 0,55, da fase 3, 1,15 e o KC final, 0,25. Depois é só juntar aqui, ó, fase crescente, fase decrescente. Tirando uma média aqui, eu vou ter 0,85, ou seja, 0,55 mais 1,15 dividido por 2, 0,85. E aqui, 1,15 mais 0,25 dividido por 2, 0,7. Está aqui a minha fase, os KCs da minha fase. Agora, então, é só, com esses dados aqui, montar o quadrinho. Eu já deixei ele pronto aqui, tá? Se eu fizesse na caneta aqui, ia ficar muito bagunçado e atrapalhar o entendimento. Então, vamos lá, ó. Vai ter aqui o mês de março, né? Quando é que vai começar o ciclo? No meio dele. Então, a primeira quinzena eu já deixei ela aqui achurada, né? Para a gente não vai trabalhar nessa parte. Vamos pegar só os primeiros 15 dias, os últimos 15 dias de março, né? Que é a primeira fase. Então, aqui, ó, tem a fase 1, vai cair no final de mês de março. Qual que é o ET0 de março? 5,7. Ela dura 15 dias. Qual é o KC dela? 0,55. Mês de abril, a ET0 4,4, tá? Esses valores eu peguei daquela tabelinha lá que foi dado no exemplo, tá? Lá no enunciado do exercício. Então aí eu venho aqui e começa no final de março, primeiro dia de abril, né? Começa a fase 2, que vai durar 15 dias, e o KC médio aqui 0,85. Depois pula para a fase 3, aqui no dia 15 de abril, dura também 15 dias, na verdade vai durar 30 dias, a fase 3, que vão ser 15 dias no mês de abril, mais 15 dias no mês de maio, né? E o KC aqui 1,15. E a última fase, que dura também 15 dias, né? O KC vai dar um valor médio de 0,7, porque o KC final era 0,25, lembrem disso, né? Depois eu vou multiplicar aqui a ET0 vezes o KC, né? Então, ó, a ET0 vezes o KC, né? Eu tenho 3,35. Essa ET0 vezes esse KC, 3,74. No mesmo mês mantém a ET0, porém muda o KC. Então, 4,4 vezes 1,15, 5,06. Agora aqui, mudou. 3,7 vezes 1,15, né? 4,255. 3,7 vezes 0,7, né? 259. Depois é só pegar aqui a duração. 15 dias vezes 3,35, 47,025. Só fazer a multiplicação. 15 vezes esse valor vai dar esse. 15 aqui vezes esse valor vai dar esse. 15 vezes esse valor vai dar esse. E assim por diante. Depois, somando tudo isso aqui, eu vou ter o valor de 281,7 milímetros. Lembrando que isso aí é o quê? Opa, pulei sem querer aqui. Ih, o que eu fiz aqui, gente? Fui lá para o final da aula. Opa. Aqui. Então, ó, 281,7 milímetros é igual a 281,7 litros para cada metro quadrado. Se eu quiser saber em 1 hectare, 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Só multiplicar esse valor por 10.000. Se eu quero saber em 20 hectares, só pegar esse valor encontrado aqui e multiplicar por 20. É só, então, fazendo as equivalências agora. Assim a gente sabe quanto, se eu vou irrigar 10 hectares, quanto de água eu vou precisar por dia, né? Qual é a época de maior demanda aqui, ó? Essa fase aqui. Tá vendo? Ó? Maior valor, 5,06. Então, nessa fase aqui, é quando eu vou precisar de mais água. E é bom saber se no final de abril, será que eu vou ter essa água suficiente? Já acabou o período chuvoso, geralmente lá em março, né? Então tem que saber, será que vale a pena? É seguro cultivar nessa época aqui? Até para essa finalidade é importante a gente fazer o planejamento, ok? Muito bem. Então, baseando nesses dados aqui, eu já posso evoluir para o planejamento. E a gente já pode calcular até o turno de rega. O que vem a ser turno de rega? É aquele intervalo entre duas irrigações. Por exemplo, eu vou irrigar num determinado dia, né? Vou irrigar na segunda-feira, por exemplo. O que vai determinar quando é que eu devo irrigar novamente? Vai ser esse intervalo permitido, que eu chamo de turno de rega. Então, digamos que eu vou ter que irrigar de novo na quinta-feira, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, eu tenho um turno de rega de 3 dias. E como que eu vou saber isso aqui? Isso aqui, claro, eu vou fazer primeiro um planejamento. E esse turno de rega máximo
né? Ele é calculado pela lâmina líquida dividido pela ETC, em que lâmina líquida é a IRN, vamos lembrar disso. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tinha um ERN de 40 milímetros, né? E a ETC máxima é de 5 milímetros, tá? Diária, né? Dividindo 40 por 5, eu vou ter aqui, ó, que vai dar quantos dias, né? 40 dividido por 5, né? 8 dias. Ou seja, 8 dias é o período máximo que eu posso ficar sem irrigar. Isso vai depender de quanto que o solo armazena de água e de quanto que a cultura consome. Então quer dizer que eu tenho que esperar 8 dias para irrigar? Não. Esse aí é o valor máximo. Tá certo? E aí, conhecendo esse valor máximo de quantos dias eu posso ficar sem irrigar, eu posso calcular o período de irrigação, né? O que é o período de irrigação? É o tempo em dias que eu gasto para irrigar a área toda. Imagina que eu tenho lá um sistema de irrigação com vários setores, né? Eu tenho lá 8 setores. E vamos pegar esse exemplo aqui de 8 dias. Se eu irrigar um setor por dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando é que eu vou poder irrigar o primeiro setor de novo? No 9º dia, certo? Então, qual que é o período de irrigação aqui? Ele deve ser menor ou igual a turno de rega. Ele está sendo igual a 8 dias. O problema, se eu usar o período de irrigação igual ao turno de rega, nesse exemplo aqui, quando eu acabei de irrigar, já está na hora de irrigar o primeiro setor de novo. E se a bomba queima? Isso dá um problema. Eu não tenho tempo para manutenção. Por isso que a gente recomenda que sempre o período de irrigação seja menor que o turno de rega. Agora, ele nunca pode ser maior, tá certo? Já pensou se eu gastasse 10 dias para irrigar essa área toda aqui? Ou seja, já passou da hora de irrigar o primeiro setor de novo e eu não acabei de irrigar toda a área. Isso não pode acontecer. Se eu pegasse e irrigasse 2 setores por dia, ó, um dia aqui, 2 dias aqui, 3 dias, 4 dias. Ou seja, eu teria um período de irrigação igual a 4 dias. Tá folgado, eu poderia ficar mais 4 dias aí de folga. Mas eu já posso voltar irrigando aqui? Claro que eu posso, né? Eu estou irrigando com folga. É claro que o dimensionamento do projeto para 4 dias, o período de irrigação, vai ser muito mais caro do que eu projetar um sistema que vai gastar 8 dias. Por quê? Porque ele vai ter que ter muito mais capacidade, o diâmetro dos tubos é maiores, a potência da bomba, o tamanho da bomba é maior, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração quando eu vou fazer o projeto. Eu tenho mais dinheiro para investir, então eu posso trabalhar com mais folga. Eu não tenho, eu tenho que fazer um projeto mais econômico. Então, eu tenho que estender, eu tenho que refazer essa divisão de setores aqui, ó, né? É, replanejar isso aqui não vai me atender, tá certo? Tudo isso faz parte do planejamento do sistema de irrigação, ok? Bem, outro tema importante que a gente tem que considerar é a precipitação, né? Por quê? Eu vou contar que o sistema vai receber água somente por irrigação? Não, não posso fazer isso. Se eu considerar que a chuva vai fornecer parte da água, isso acaba barateando o projeto, né? Então a gente contabiliza a chuva no balanço hídrico, tá certo? Isso reduz custo e evita desperdício de água, né? Excesso de aplicação. Para irrigação, a gente pode trabalhar em 3 conceitos de precipitação. Precipitação total, que é aquela chuva medida lá no pluviômetro, tá? Então, aquilo que a gente mediu lá no pluviômetro, tá? É a precipitação total. Tem a precipitação efetiva, que é aquela que a gente considera quanto realmente do que choveu que foi armazenado no solo e vai estar disponível para a cultura. Digamos que eu acabei de fazer uma irrigação e levei a umidade e a capacidade de campo e choveu logo depois. Qual que é a precipitação efetiva? Choveu lá 20 milímetros. Quanto vai ser aproveitado disso? Nada. Ou seja, qual foi a precipitação efetiva? Zero. Porque o Sol já estava com sua capacidade toda preenchida. Então, nada vai ser aproveitado. Mas digamos que o Sol esteja ali bem seco, né? Está lá no ponto de murcho, choveu 20 milímetros. Qual que é a precipitação efetiva? Se a chuva não foi muito intensa, vai depender também da intensidade da chuva e da capacidade que o solo tem de infiltrar essa água, lembra? Então, se for uma chuva leve, que caiu ao longo de um dia 20 milímetros, quanto que foi a precipitação efetiva? 20 milímetros. Dá para aproveitar todo ele, porque toda ela infiltrou, foi armazenada e vai estar disponível para a cultura. Ok? E por fim tem a precipitação provável. Isso aqui é muito utilizado para fins de planejamento. Ou seja, baseado em dados históricos, eu vou ver uma probabilidade de chover
em determinada época do ano, tá certo? Então aqui já está já descrito, né, o que é precipitação total e efetiva. E agora vamos falar da precipitação provável, né? O que é precipitação provável? É a precipitação esperada para um determinado dia ou época do ano, né? Baseado num determinado nível de probabilidade. Por exemplo, em Colatina, no dia 10 de março, tem probabilidade de chover, por exemplo, 4,11 milímetros. Tem 25% de chance. Por quê? Baseando na série histórica, a cada 4 anos choveu esse valor no dia 10 de março. Tá? Para chover menos, 1,91, a probabilidade já é maior, de 50%, porque em 2 a cada 4 anos choveu esse valor. Tá? E de não chover é de 75%, porque em 3 anos a cada 4 não choveu. Tá certo? Então, a gente tem que analisar a série histórica e fazer essa estatística, tá certo? Quanto menor o valor da precipitação, geralmente maior é a probabilidade, né? Por exemplo, dia 24 de dezembro, qual é a chance de chover 250 milímetros? Por que eu peguei para Santa Teresa esse valor tão alto? Porque no dia 24 de dezembro de 2013, se não me engano, deu uma chuva que devastou aqui esse Vale do Canaã. Choveu aí mais de 300 milímetros, né? Então, se eu pegar a cada quantos anos ocorre um valor desse? Segundo a série histórica, 1 a cada 30 anos. Então, qual a chance? De 3%. Entendeu? Se a gente pegar aqui para a estação de Linhares, né, com dados observados de 1970 até 2008, para o trimestre julho, agosto, setembro, né, essa é a probabilidade. Ou seja, quanto maior a precipitação observada, menor é a chance de chover. Por exemplo, qual a chance de não chover? Praticamente 100% nesse trimestre aqui, né? Porque é o período seco, certo? À medida que eu aumento, qual a chance de chover 100 milímetros? Eu jogo aqui na curva, ó, aproximadamente 80%. De chover 200. Isso aí no trimestre inteiro, tá, gente? O acumulado, tá? Qual a chance de chover isso aqui? 30%. Qual a chance de chover 300 milímetros aqui nesse período? Menos de 10%. Tá certo? Então, isso aqui é a curva de distribuição acumulada de chuva. Ok? Bom, e aí a gente pode falar no período de retorno, né? Qual que é o período de retorno para ocorrer uma precipitação de 250 milímetros em Santa Teresa? De 30 anos. Se choveu esse ano, por exemplo, 250 milímetros, quando que eu espero que venha chover 250 milímetros de novo? Daqui a 30 anos. Isso aí é garantido? Claro que não, isso é uma previsão, tá? Bem, em alguns sites, como o Inemet, por exemplo, você tem mapas como esse aqui que mostra a distribuição probabilística, né? Ou seja, qual que é a chuva acumulada mensal baseada em séries históricas ao longo do ano aí. Por exemplo, o mês 7 de 2016, ele informa quanto que choveu, né? Por exemplo, onde que choveu mais aqui? Lá na região norte, no estado de Roraima, né? Um pedaço do Amazonas, na região sul, Rio Grande do Sul. Aqui, Minas, choveu quase nada. Nesse miolo aqui, ó, Minas, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia, praticamente não choveu, né? Já nessa região aqui, ó, chegou a chover mais de 350 milímetros, ok? Naquele ponto ali em cima, lá no Amazonas, né? Choveu aí quase 350, certo? E por fim, quando que é a época de irrigação? Qual é o momento de irrigar? Vai depender de vários fatores, entre eles, né? Tipo e fase da cultura, como nós já vimos, tipo e umidade atual do solo, o clima, evapotranspiração, vento, temperatura, umidade do ar, né? Sistema de irrigação utilizado, sistema de manejo adotado e outros aspectos operacionais, né? Quando a gente trabalha com irrigação por sulco, aspersão ou autopropelido, a frequência de irrigação geralmente ela impacta muito o custo do sistema. Por quê? Isso aí depende do turno de rega do período de irrigação. Como eu já falei para vocês, se eu trabalhar com turnos de rega menores, o projeto sai mais caro. Né? Já no sistema de irrigação localizado pelo Povo Central, a frequência não afeta muito esse custo. Ok? Então, existem vários métodos para determinar a época de irrigação. Ok? Tem aquelas medições observadas na planta, né, baseado na deficiência de água, sintomas de deficiência de água na planta, são métodos utilizados mais em experimentos. Né? Tem as medições no solo, baseado na umidade do solo, a tensão de água no solo, né, nós já falamos sobre isso. Tá? E aquelas medições climáticas, que é o chamado balanço hídrico, por meio da determinação da evapotranspiração.
Bom, gente, com isso a gente encerra a parte de evapotranspiração. Esse tema vai ficar para a próxima prova, né? Vocês já fizeram a prova na semana passada. E qualquer dúvida pode mandar lá no grupo de WhatsApp. Até a próxima.